Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Acese Catequese. Muito bom ter você por aqui e hoje eu quero tratar de um assunto que às vezes passa por todo mundo que trata aqui dos canais católicos e falam, que é sobre o pecado. Não é que eles não falam o que é pecado. Aliás, às vezes eu acho que até se excede. É, e eu vou explicar o porquê se excede aqui. Porque não dá o justo equilíbrio para a coisa. E aí, eu não sei se você já percebeu, e se você já percebeu, eu vou pedir para você escrever nos comentários aqui o que é que não é pecado, mas o pessoal insiste em dizer que é pecado. Então você vai escrever nos comentários aqui, porque é muito provável que a gente possa fazer um segundo vídeo, né? Se houver, né, uma massa de coisas que o pessoal fica dizendo aí que é pecado, e não é pecado coisa nenhuma, mas o pessoal faz, eu vou mostrar para você aqui. Não é só católico não, é cristão de todo tipo, né? Os protestantes, então, minha nossa, como inventam pecado que não tem, né? Mas existem dois casos, e esses dois casos eu vou trazer hoje aqui para você, que eu vejo católicos também que falam, né? Tem o primeiro caso, realmente os protestantes falam, mas é importante que nós, para a gente não simplesmente só dizer, ó, não é pecado, e você vir depois com um montão de argumentos, vamos dizer o que é pecado primeiro, né? Até para você entender o que a gente está tentando. Né? E se você ainda não entendeu que eu estou tentando dar um justo equilíbrio, né, saiba que este canal aqui, ele tem como fundamento ensinar a catequese da doutrina da igreja. A gente logicamente, uma nota de rodapé, a gente quer auxiliar. Né? Então, eu não tenho aqui o interesse de ser mais ou menos do que ninguém. Né? Diante de tantos blá blá blás que eu vi aí no último ano, não sobre o meu canal, né? Mas sobre o canal de todo mundo. Né? Mas isso é um assunto para outro vídeo, que aí a gente vai tratar exatamente disso. Mas, de qualquer forma, você pode aprender comigo, porque assim como eu estarei aprendendo, lendo o livro, né, eu vou trazendo para você, você também vai lendo, e o vídeo já saiu, segunda-feira saiu, né, você pode acompanhar aí sobre o livro Virtudes Fundamentais, então para a gente aprender a ter as virtudes, para nós aprendermos, né, então você está convidado a participar. Vamos lá. O que é pecado? É uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, né, por causa de um apego perverso a certos bens. Ok? É isso. Ele fere a natureza do homem, ofende a solidariedade humana e foi definido como uma palavra, um ato ou um desejo contrário à lei eterna. Quer dizer, aquilo que está na realidade da coisa, você feri-la, você ir contra esta realidade, você estará pecando, porque você estará indo contra a vontade de Deus para a realidade, para como as coisas funcionam. Né? Então, quando eu rompo com a minha natureza, ou quando eu torno um objeto, né, pegando aqui uma caneta como exemplo, como se eu a divinizasse, quer dizer, eu tornasse ela mais importante do que Deus, que criou todas as coisas e que possibilitou que o homem pudesse inventar a caneta, por exemplo. Então eu estou cometendo pecado. Né? Então as coisas, isso Santo Tomás de Aquino já dizia, não tem pecado em si. Né? Então uma caneta, a princípio você olha aqui e fala, mas não tem pecado nenhum, né? Usar uma caneta. Exatamente, né? Mas digamos que eu utilizasse essa caneta como uma arma para me vingar de uma pessoa que, sei lá, me xingou só. Né? Então, veja, isso aí vai ter um pecado gravíssimo, né? Porque dependendo, já pensou se eu tiro a vida da pessoa porque ela me xingou? Então eu estou cometendo um pecado contra o 5º mandamento. Então, esse tem que ser o cuidado. Vamos lembrar que São Paulo fez uma lista também de pecados em Gálatas, capítulo 5, e eu vou ler porque um deles está atrelado a um desses casos, né?
Então ele fala lá, as obras da carne são manifestas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixa, ciúmes, ira, discussões, discórdia, divisões, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos previno, como já vos preveni. Os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, de 19 a 21. Então tá lá informado, ele deixou bem claro que pecados são esses, mas se você não prestar atenção no que se trata desses pecados, você vai cometer o pecado, aí pecado no sentido só do erro de razão, né? Que é um pecado, porque é a ausência de inteligência, né? Entendeu? Né? Então tem um mal aí, porque é uma ausência, que o mal não é substantivo. É esta a questão, é este o problema. Você pega uma coisa que é boa, e aí você extrapola ela. Então você cai no vício, porque aí você se torna totalmente dependente dela. Né? O pecado também tem duas, a gente chama aí de duas gravidades, né? Segundo a altura dele. Né? Então ele pode ser um pecado mortal, que ele vai destruir a caridade no coração do homem por uma infração grave da lei de Deus. Ele desvia o homem de Deus, que é o seu fim último, e da sua útil, né, da bem-aventurança, preferindo um bem inferior. Quer dizer, o homem troca Deus pela coisa. Né? E o pecado venial, ele deixa subsistir a caridade, embora a ofenda e fira. Né? Ele não vai destruir a caridade no coração do homem, o homem não vai perder a graça que está dentro dele, mas ela vai aos poucos ali eliminando, tornando a pessoa mais ranzinza, né, mais avessa à vontade de Deus. Aí depois a tendência é ela cometer um pecado grave. Então tem que tomar cuidado com o pecado venial, sim, né? Você que tem alguma maniazinha, né? Você que aí, por conta da, né, rabugice, né, vai impedindo aí às vezes a vontade de Deus, fica reclamando das coisas. Cuidado para você não cair no pecado grave. Né? E sim, eu ouvi uma vez um papo de que, né, como é que é? Não, tudo é pecado, não tem... Não, tem diferença sim, senhor. Tem diferença, tá? Então, não cai nessa conversa. Existe uma hierarquia. Inclusive, deixa eu falar para você. Os 10 mandamentos, eles estão de modo hierárquico. O primeiro mandamento é o mais alto. Então, quando você descumpre os de baixo, você descumpriu o primeiro. Por isso que você perdeu a graça total. Porque você passou a amar a coisa, passou a agir pela coisa, e você tornou esta coisa, este ato, este pensamento, este objeto, esse desejo Deus. Entendeu? Então esse é o problema. Mas o primeiro mandamento acaba ferido. Mas foi um pecado do 10º mandamento, foi só uma invejazinha. Você cometeu um pecado contra o primeiro mandamento também. Tá bom? Então, né, mas para cometer um pecado mortal, ele requer conhecimento pleno e pleno consentimento. Quer dizer, a pessoa sabe que está errado. E faz deliberadamente. Mas se ela fizer sem saber, depende. Vai se analisar todo o fato. Né? Porque a própria Constituição brasileira, e não só a Constituição brasileira, as outras constituições, dizem que ninguém pode alegar desconhecimento da lei. Entendeu? Então você precisa saber que aquilo está errado. Você não pode estar fazendo as coisas e depois falar assim, nossa, né, nunca ninguém me disse que roubar é pecado. Né? Porque há também dentro do ser humano uma percepção, quer ver? De que essas coisas são erradas. Por exemplo, você gosta de ter suas coisas roubadas? Né? Então uma pessoa que tem uma mania de roubar, ela não gosta de ser roubada. Ninguém gosta de ser enganado. Você gosta de ser enganado? Certamente que não. Né? Todo mundo quer proteger a sua vida. Então veja como essas coisas já estão dentro da natureza humana. Então depois alegar desconhecimento não cabe, porque a própria pessoa já não gosta. Ninguém gosta de ser traído. Né? Ninguém gosta de, ao ter os seus filhos, ser desrespeitado por eles, e consequentemente percebe que precisa amar os seus pais. Olha como a coisa ela está dentro da natureza do ser humano, né? Então é isso. Então o pecado gera vício pela repetição dos mesmos
atos e resultam em inclinações perversas que obscurecem a consciência e corrompem a avaliação concreta do bem e do mal. O pecado tende a reproduzir-se e a reforçar-se, mas não consegue destruir o senso moral até a raiz. E aí, eles são classificados, esses vícios, né, segundo as virtudes que estão, né, que contrariam ou estão ligadas aos pecados capitais. Aqueles 7 pecados capitais lá que a gente menciona. Né? Então, eles estão lá. Né? Eles são chamados de orgulho, avareza, inveja, ira, impureza, a gula, a preguiça ou a assídia. Né? Impureza aqui você também pode chamar de luxúria. Né? E preguiça ou assídia, os dois nomes aí. Assídia a gente costuma alinhar mais ao pecado espiritual da preguiça. Né? Mas é preguiça de certo modo. E quem sabe, junto agora que a gente está tratando das virtudes, em breve a gente também não trata dos 7 pecados capitais, né? Já que o canal é ascese e catequese. Então, estou dando a catequese e a gente fala também da ascese, né? Temos que ir atrás da solução, né? Além dos problemas, a gente tem que trazer soluções aqui práticas para a nossa vida. Pois, muito bem. O que não é pecado, Leandro? Você falou que ia falar, então agora eu vou falar. Então, num próximo vídeo, se vocês colocarem aqui, eu vou falar outros. A gente pode falar outros. Se você conhece, escreve aqui embaixo. Vou falar um que não é pecado, gente. Vocês vão falar, ai, mas a saúde, ai, mas isso e aquilo. Não é pecado. Ai, Leandro, mas está lá em Gálatas. Não está. Então eu vou falar. Aguenta aí. Primeiro, cigarro e bebida alcoólica. Tá? Você que fuma e você que bebe bebida alcoólica, seja ela qual for, não é pecado. Mas, Leandro, eu conheço muita gente viciada. Ah, tá, viciada. Então o que ela é? Aqui, ó, bebedeiras. Então ela vai para as bebedeiras. Ela não tem controle, ela é um descontrolado, é um beberrão. Então o pecado está aí, não na bebida em si. Não no cigarro. Mas, Leandro, o cigarro dá câncer, dá não sei o quê. Ok. A questão da saúde, aí é uma outra discussão, um outro departamento, fale com o seu médico. Tá? Não é problema meu. Nós estamos falando se é pecado ou não. O cara pegou um cigarro, colocou na boca. Fumou. Ele não fumava, ele pegou e fumou aquele dia. Depois nunca mais fumou. Ele cometeu um pecado? Não. Mas e a saúde? Não cometeu um pecado. Eu conheci alguns doutores endócrino, cardiologista, né? Que você vai nos médicos tal, e também quando a idade chega aí que você vai mais ainda. E conversei com eles. Alguns deles falaram assim, meu filho, a comida tá matando muito mais do que isso aí. Porque as pessoas não têm limite quando vão comer. Então você é um guloso e você está reclamando do guloso da bebida, mas você é um guloso de comida. E você está viciado. E se eu falar assim, pare de comer isso aí que você está pensando que você gosta demais, você já sente dá até uma dorzinha assim. Fala, ai, agora eu vou ter que parar com isso. Você não consegue. Então calma, filho. Não é pecado. Quer que eu vá mais longe? Existe até a bênção da cerveja. Você sabia que a cerveja salvou populações, né, por causa da carestia de comida? Salvou conventos. Porque eles produziam a cerveja e não tinha o que comer. Eles tomavam cerveja. Né? Então, né? E o próprio Jesus transformou água em vinho. Gente, ele transformou água em vinho, não em bebida, não em suco de uva. Não era suco de uva. Ele transformou água em vinho. O álcool não é uma coisa, né? Não é um produto químico que eles colocam depois no suco de uva, mexe e aí vira vinho. Não é isso. Né? Vá ver como é que é o processo de fabricação de vinho. Pelo amor de Deus, não vá pensar um negócio desse. Uma vez eu falei, a pessoa, não é assim. Não é assim. Então, não é pecado. Mas a paróquia falou que não vai colocar bebida alcoólica para vender. Então, isso às vezes a paróquia percebe que quando ela vende, sei lá, nas quermesses, ocorrem outros problemas. Né? De pessoas que caem na bebedeira e aí criam confusões na quermesse. Então aí é uma outra questão, mas teu padre não falou que é pecado beber. Até porque o vinho utilizado
para a consagração, ele é alcoólico. O vinho canônico é bem alcoólico, por sinal. Né? Então não é. Né? Não inventa esse negócio. Você fala, não, mas eu vi uma vez, né, pregador. Eu não sei, esses pregadores, vou te contar. Não. Olha, mas realmente, está no catecismo, não é pecado. Mas é. Mas é o quê? É o seu achismo? Porque você foi alcoólatra? Problema teu. É isso mesmo. Leandro, então a gente não deve beber porque teve pessoas que beberam. Ué, então não ande, porque tem pessoas que não podem andar. Então não faz sentido esse comentário seu. Né? É assim, eu tenho um vício. O que eu tenho que fazer? Me afastar. O outro não tem. Eu tenho que me virar. Leandro, mas se tiver só eu e ele por caridade, aí por caridade você não bebe. Só tá você e a pessoa. Então aí por caridade você não bebe. Mas, não. Então, aí eu escuto até de alguns que, não, eu bebo, mas eu bebo escondido, porque senão vai gerar escândalo. Não, filho, tu não sabe o que é escândalo. Escândalo não é isso. Esse pecado do 5º mandamento não é isto. O escândalo está no fato de, por exemplo, você sabe que a pessoa tem um fraco com bebida? E aí você forçar, você criar uma situação para levar esta pessoa para beber. Aí sim é um escândalo, porque você vai fazer ela pecar. Então quando você conduz a pessoa ao pecado, não é a pessoa ver você, aí depois ela dar a desculpa, comecei a beber porque o Leandro estava bebendo. Não, isso aí é a sua responsabilidade, meu amigo. Para de querer ficar colocando a culpa nos outros, dizendo, mas ele tinha que ser exemplo. Mas é isto que é ser o exemplo? É ficar fazendo pose de bonzinho? E aí começa em cerveja e álcool. E vai indo para outras coisas. O que são essas coisas? Escreva aqui embaixo que a gente faz um segundo vídeo. Né? A segunda coisa, né, para a gente encerrar o vídeo, que o pessoal insiste em dizer que é um pecado tremendo. E não é. É não participar de pastoral, movimento e associação. Tá? Não é pecado a pessoa só ir à missa. Até porque, se a pessoa vai à missa, faz suas orações pessoais, né, se confessa, quer dizer, cumpre ali a vida sacramental, cumpre a sua vida de oração, a sua família é católica, participa, e ele cumpre a sua obrigação como igreja doméstica, fazendo com que sua família seja uma família de oração, ele está cumprindo a missão dele. Não, Leandro, mas tem que evangelizar. Ele está fazendo evangelização, cara. Você está com a cabeça fechada, no sentido de que a gente precisa evangelizar o mundo, mas você está pensando no sentido coletivista, de que precisa se reunir milhares de pessoas, né, em eventos, em encontros, em reuniões e tudo mais. Então você precisa participar de uma pastoral, você precisa ser do movimento A, do movimento B. Não precisa. Você precisa cumprir o seu estado de vida. Se você tá indo pregar e tá deixando tua família lá, né? E aí tá largada, não tá responsável por ela, quem tá pecando é você que tá participando da pastoral, né? Que aí a pessoa participa de uma e depois participa de outra e vai pra reunião disso e daquilo e tal e não tem tempo nem para assistir um filme com a família, nem para ir comer uma pipoca, nem para ir, sei lá, né, numa lanchonete com a família, levar lá o filho, nem para ir num parque com eles e não está cumprindo o seu estado de vida, né? Você foi lá no sacramento do matrimônio e lá você disse que você ia ser família. Aí você larga a sua família para ficar só dentro da igreja. Peraí, então por que tu não se dedicou, sei lá, para as mulheres a vocação religiosa, aos homens a vocação sacerdotal, ou foi ser religioso também? Tá se escondendo, né? Então você tá igual o workaholic, né? Aquela pessoa que só vive para o trabalho e deixa de fazer todas as suas outras obrigações. Todo mundo sabe que esse cara tá errado, que essa mulher tá errada por viver só para o trabalho. Agora você que tá aí só vivendo para a paróquia e não vive para a família, acha que você está cumprindo a vontade de Deus, né? Porque alguém foi lá e agradeceu sua pregação. Agradeceu sua pregação. Deus usa até as ferramentas ruins
como essa que vos fala. Mas isso não diz que você não é pecador, né? Então é um pecado, nesse caso é um pecado sim, mas não é um pecado não participar da paróquia da pastoral, né? É um pecado não cumprir o seu estado de vida, né? Então se você não cumpre o seu estado de vida, você precisa cumpri-lo sim, senhor. E se a paróquia estiver atrapalhando, ela está sendo sinal de pecado, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro. Se tiver outros pecados, outras coisas que o pessoal diz que é pecado, mas não é, escreve aqui embaixo que eu vou fazer segundo vídeo disso, tá bom? A todos vocês, que Deus os guarde.